Estamos de volta com o Niso Comunidade. No programa de hoje, falando sobre segurança pública. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o professor de Direito da Uniso, Dr. Gustavo Barata. Dr. Gustavo, no bloco anterior, a gente terminou falando sobre as saidinhas temporárias, que faz parte do processo de ressocialização dos detentos. Aqueles que, infelizmente, cometeram algum crime, têm as mais variadas possibilidades de fazer um processo de ressocialização. Quer seja estudando dentro do presídio, trabalhando dentro do presídio e ainda aí o processo da saidinha, onde em datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, ele pode ir para casa conviver com a sociedade, com seus parentes. Porém, infelizmente, a gente percebe que muitos não voltam e, pior ainda, muitos também que saem acabam cometendo crime logo depois que viram a esquina de um presídio. O senhor é favorável ou contra a saidinha temporária e esses dispositivos que se criaram, mas ainda não estão disponíveis para todos esses presos para o monitoramento, como a tornozeleira eletrônica? Bem, Fernando, eu estudei profundamente a lei de execução penal, porque a minha tese de doutorado faz referência à execução penal e aos presos de Sorocaba. Eu entrevistei um número razoável de presos na cidade de Sorocaba. E ao estudar a lei de execução penal, nós buscamos aí várias doutrinas, vários livros, inclusive legislação fora do Brasil. E uma coisa que todo mundo fala é que a lei de execução penal brasileira é uma lei de primeiro mundo. É uma lei muito boa que, se efetivamente aplicada, ela ressocializaria o preso. E dentre vários dispositivos da lei de execução, uma delas é a saída temporária, em que o preso em regime semiaberto, não é aquele que está em regime fechado, o preso em regime semiaberto, ele tem aí a possibilidade de, algumas vezes no ano, visitar os seus entes familiares e voltar de maneira gradativa à sociedade. Então, esta é a saída temporária, a conhecida saidinha, né? Então, ela tem a sua finalidade de ressocialização. O indivíduo está no semiaberto, então ele já tem direito a sair para trabalhar, volta para o sistema prisional e, por algumas vezes, ele sai efetivamente do sistema prisional e passa aí o feriado ou um final de semana com a sua família e com a sociedade. Porque ele sai, ele não fica o dia inteiro dentro de casa, ele vai à padaria, né? Ele vai à lanchonete, ele vai na casa de todos os parentes, ele revê determinados amigos. Então, é uma maneira dele, de maneira pausada, estar retornando à sociedade. Então, no processo efetivo de ressocialização, isso seria imprescindível, é muito importante, né? E nesse processo o juiz fala, ó, o senhor não pode frequentar bares, porque é um local que tende a acontecer crimes, porque o indivíduo bebe em demasia, perde o controle, se envolve em brigas, né? Não vai em locais com muita aglomeração, porque pela mesma razão tende a acontecer crimes. Não vai ficar meia-noite, 1h da manhã na rua, porque você não vai estar fazendo o quê, né? Vai estar numa festa, tudo bem, mas você está voltando de maneira gradativa e não absoluta à sociedade. Então impõe determinadas regras, né? Só o que acontece? Infelizmente, o Estado não fiscaliza. Aí eu vou para a noite, para o barzinho beber, eu vou para a festa de peão. Para a festa de peão. Eu vou olhar os bancos da minha região, eu vou praticar crimes, né? Então, desvirtua o objetivo da lei. Então, aquilo que deveria ser um elemento positivo, no sentido de trazer de volta à sociedade aquele que praticou um crime, ele acaba sendo um dispositivo de auxílio ao crime. Não é uma regra absoluta. Grande parte daqueles que saem acabam cumprindo o objetivo, vai, fica na sua família, né, conversa com seus amigos, de repente aproveita para tentar um emprego, porque esses em semiaberto estão prestes a sair em regime aberto e não mais dormir na cadeia. Então,
atinge, em alguns casos, o objetivo. Mas, infelizmente, nós presenciamos aí, quase que todas as saídas temporárias, a notícia de que o indivíduo praticou um outro crime enquanto estava na saída daquele que ele cumpria. Então, desvirtua. Hoje, eu sou a favor da saída temporária, porque ela é imprescindível no processo de ressocialização do preso. E nós, sociedade, temos que lutar para que o preso saia ressocializado, porque senão eu vou gastar muito dinheiro com ele e ele voltou pior. Então, para que adiantou o sistema prisional? E eu, sociedade, é que preciso reclamar e cobrar da sociedade. Então, eu sou a favor da saída temporária, mas desde que efetivamente fiscalizada. Do jeito que está, eu sou contra, porque não se atinge o objetivo da lei de execução penal, né? Não se atinge a ressocialização do preso e não se atinge o objetivo da sociedade, que é ver o preso ressocializado. Pelo contrário, ela gera mais insegurança à sociedade, que fica com medo quando é noticiado 2.000 presos saíram na região tal, 5.000 presos saíram na região tal. Então a sociedade fica com mais medo e os crimes, infelizmente, acontecem. Então, enquanto não houver uma fiscalização efetiva do Estado, a saída temporária será um prejuízo à sociedade e ao sistema penal, ao invés de um benefício. E esses dispositivos, doutor Gustavo, que foram desenvolvidos para estarem acompanhando onde esse preso está, com uma tornozeleira eletrônica e até uma pochete que foi desenvolvida também agora, que essa pochete teria um equipamento lá de localização. Primeiro que ela não está disponível para todos os presos. Isso já está funcionando? Quem está usando? E se está usando, isso está funcionando de fato? Ou o preso muitas vezes descarta esse dispositivo porque ele já tem uma má índole de que não vai voltar e ele já virou a esquina também, corta com uma tesoura, uma faca e joga fora? Ei, Fernando, ela está funcionando, não como se espera, mas está funcionando, porque primeiro é o seguinte, vamos fazer uma analogia ao radar. Nós sabemos que tem aí vários radares e o número razoável deles não funciona. Mas ainda assim eu mantenho o limite de velocidade porque eu não quero tomar multa. Então, existem presos que simplesmente pelo fato de estar portando, ele já não pratica. Ele não sabe se está sendo monitorado ou não, mas ele já com medo, ele já mantém a ordem que se espera. Então já temos aí a maneira positiva quando o indivíduo já tem o receio, né, de ser flagrado em desrespeito às regras estabelecidas. Então já se atingiu o objetivo, né? Existem casos em que o monitoramento pega, só que nós temos um grande número de presos, né, com tornozeleira, não o suficiente para todos, como você muito bem disse, não tem tornozeleira para todo mundo, só que não adianta eu ter tornozeleira e não ter o material humano para fiscalizar todo mundo. Então o sistema está sendo implantado e com o passar do tempo, acredito que ele vai ter uma eficácia considerável, coisa que hoje ainda não tem. E já começando pela quantidade que não atinge a todos que saem. Então o Estado busca aquele que tem maior periculosidade, aquele que tem um número maior de pena, porque tende a eventualmente a fugir. Então procura estabelecer alguns critérios para tentar dizer em qual preso vai colocar e qual vai permitir sair sem. Mas não é suficiente ainda. Já tem a maneira positiva já. E aí você tem aquele que você coloca a tornozeleira, mas não tem jeito. Ele vai buscar o meio, como nós falamos em todos os blocos, a criminalidade evolui. Então ela tenta desligar, ela tenta quebrar, ela tenta de qualquer meio combater o efeito daquela tornozeleira. Essa tornozeleira, esse sistema, ele é de responsabilidade do Estado fazer esse acompanhamento ou o Estado também não consegue fazer isso e acaba privatizando esse sistema? Hoje eu tenho várias tendências à privatização. Paraná nós temos inclusive presídios privatizados, né? Então hoje o que acontece? O Estado ele não tem condições de arcar, ele paga e cobra efetivamente a atuação daquele serviço. Então hoje foi adquirido e a tendência muitas vezes
devido à falta de material humano do Estado e a burocracia, porque, por exemplo, eu monto toda uma estrutura para monitorar o preso. O monitor quebrou, as tornozeleiras quebraram. Eu vou ter que licitar, vai demorar, tem todo esse aparato que é imprescindível para a gestão do dinheiro público, mas dificulta. Se eu privatizo e o monitor quebrou, no outro dia o empresário vai ter que pôr o monitor, porque senão eu não vou cumprir o contrato. Então, devido a essa falta de estrutura do Estado, acaba se privatizando, que muitas vezes atinge-se o objetivo, que é o combate. Doutor Gustavo, outro assunto também de segurança pública que todo mundo acaba acompanhando pelos noticiários é com relação a um sistema único de salário ou de valorização do salário do profissional de segurança. Nós sabemos que o Estado de São Paulo, hoje, se não é o pior, é um dos piores salários para policiais civis e militares do Brasil. Em contrapartida, nós temos outros estados, até como Brasília, que pagam um dos melhores salários para um delegado de polícia ou para um soldado da Polícia Militar. Quando isso de fato vai acontecer? Esse processo está em andamento? Você acredita que isso vai virar lei e, consequentemente, teremos um salário uniforme no país inteiro? Bem, Fernando, hoje o Estado, de maneira geral, quando ele fala em segurança pública, ele fala: eu vou resolver a segurança pública com arma, colete e viatura. E não é isso, né? Quem usa a arma, quem usa o colete, quem conduz a viatura é o policial. E ele precisa ser valorizado. Por isso que tinha esse projeto do governo federal, que na minha concepção é muito interessante, que primeira coisa ele buscou valorizar o profissional, valorizar da maneira que ele podia, né? A principal valorização que o profissional tem, lógico que ele quer, que ele almeja, é o salário, mas existem outras formas, como a formação. Eu vou te dar um curso de aprimoramento, com este aprimoramento eu não vou aumentar o seu salário, mas vou te promover. Acaba sendo também uma maneira de aumento salarial, é uma maneira de aumento salarial e é uma valorização do profissional. Então hoje o policial ele se sente desvalorizado. Primeiro porque ele não tem equipamentos para trabalhar também. Você vai trabalhar com a viatura quebrada, por exemplo, ele não vai ter segurança para trabalhar. Como é que ele vai perseguir o indivíduo com a viatura que ele pode capotar a qualquer momento porque está quebrando, né? Como é que ele vai trocar tiros, né, com o indivíduo que vem com a metralhadora e ele está com 38? Então, existem muitos estados que ainda é assim. Então, tem essa questão, primeiro, que nós temos que avaliar também a questão do equipamento para ele trabalhar, né? O pedreiro sai para trabalhar num prédio caindo, construindo, reformando um prédio e não tem o equipamento de segurança. O profissional precisa ter. E a questão salarial é muito mais importante do que se imagina. Primeiro, por essa questão da valorização profissional, e não só dele como da sua família, que a maior remuneração traz uma maior dignidade, eu vou morar num lugar maior, eu vou me vestir melhor, eu vou ter um carro, tudo isso vai fazer com que eu me sinta melhor, com que a minha família se sinta melhor e eu me sinta valorizado, né? E aí eu tenho um outro lado da moeda. O crime, todo mundo sabe, ele movimenta muito dinheiro. Se eu pago bem para o policial, se eu dou a ele um salário que possibilite condições dignas para sobreviver, eu dificulto a atuação dos marginais. Então, se eu pago para o indivíduo um salário que ele não consegue pagar um aluguel, ele não consegue, muito menos, comprar a sua casa, ele falta alimentos para a sua família, não tem condições de colocar o seu filho numa escola melhor, de dar uma roupa melhor. De repente chega um bandido e fala o seguinte: ó, você ganha 1.000, eu vou te dar 10.000 para você trabalhar para mim. Então você, além de ter um indivíduo trabalhando a favor da criminalidade, ele está trabalhando contra a sociedade. Porque se a criminalidade resolve e traz o seu estagiário, me leva para a conduta delitiva, eu serei alguém que vou praticar o crime, né? O policial, ele vai praticar um crime e ao mesmo tempo deixar de combater. Então eu, sociedade, quando estou vendo na rua, eu estou dizendo: ora, ali tem uma pessoa combatendo o crime. Se ele está do outro lado, ele está praticando em conjunto e não está
cumprindo aquilo que a sociedade espera. Então é 1000 vezes pior do que você pegar uma pessoa comum da sociedade. Então é importantíssimo o aumento para o profissional de segurança se sentir valorizado e não ter condições de ser recepcionado pelo crime. Então isso é muito importante. O problema é que é salário é aumento de débito do Estado, o Estado muitas vezes não quer ou não tem, e aí a gente acaba não tendo esse aumento. E São Paulo é pior. Por quê? Porque o São Paulo é o maior efetivo do Estado. E aí o aumento tem um impacto muito grande. Então, os nossos governantes só veem um impacto muito grande. Ele não vê também que São Paulo é um dos maiores, é o maior arrecadador do Brasil. Então, nós poderíamos ter, com vontade política, não o salário que se espera, mas, no mínimo, um salário maior, uma valorização melhor. Eu tenho bancos estatais, bancos hoje a gente sabe que o lucro é muito grande, né? Eu poderia dar juros zero para o profissional que quer comprar sua casa, é uma maneira de valorizar. Em vez de pagar R$100 por mês de juros, eu já economizo. Então o Estado tem várias maneiras e precisa imediatamente valorizar o profissional de segurança, porque ele está todo dia com o bandido. E o bandido percebe isso e traz para o seu lado esse profissional que não se sente prestigiado em nenhum momento. Doutor Gustavo, quem quiser continuar conversando com o senhor a respeito desse assunto, gostaria que o senhor disponibilizasse um e-mail de contato. Bem, Fernando, como você já falou, todas as quintas nós estamos lá no Jornal da Band, comentando segurança pública, pode-se mandar perguntas ali todo dia para a gente responder. E tenha o meu e-mail, que é Gustavo P de porta, Barata, sem T nenhum a mais, sem R nenhum a mais, gustavopbarata@gmail.com. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser comentar, bater papo, trazer algumas questões que a gente possa também divulgar na rádio, né? Então, está aí à disposição de todos e sempre estamos aqui com você também. Acredito que o seu programa também tende a receber essas perguntas e nos encaminhar. Você também pode entrar em contato com a Band FM através do site do jornal, @bandsorocaba.com.br, ou escutar o Dr. Barata pelo site também, que é pela internet, aliás, bandsorocaba.com.br, ou em 102,7 todas as quintas-feiras, às 18 horas. E o programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tem alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!